E aí o Roberto vem e fala assim para mim: nós estamos numa outra época, nós estamos numa outra perspectiva, numa outra visão, não desconsiderando, evidentemente, os grandes pensadores do direito penal, claro que não, ele falou isso com toda humildade. Então, professor, nós temos que pensar em outras questões. Aí debatemos sobre uma série de coisas legais. Fala um pouquinho aí para a gente, então, dessa ideia de conduta lógica no direito penal econômico e no crime de colarinho branco, né, também, e nessa perspectiva cibernética. Professor Ulisses, muito obrigado, colegas doutores, autoridades aqui presentes, amigos e familiares. A doutrina trata do crime como tripartite. O crime é uma conduta típica, ilícita e culpável. A conduta típica, ela envolve a conduta, a tipicidade envolve a conduta, o nexo de causalidade, o resultado. Mas por que é construído dessa forma? Por que é assim? Porque nós só podemos ser punidos, o Estado só pode ter o direito de punir alguém por alguma coisa que ele fez. Não por alguém que ele é, por uma escolha de vida que ele tenha feito. O Estado não pode me punir porque eu sou calvo, mas ele pode me punir porque eu tenha causado uma lesão corporal em alguém. Portanto, a conduta é um elemento central da tipicidade, que é o primeiro elemento do crime, na sua teoria tripartite. Agora, a doutrina também tentou construir um conceito de conduta que abrangesse a ação e a omissão. Porque eu posso ser punido pelo Estado por algo que eu fiz, ou por algo que eu deixei de fazer quando deveria ter feito. Mas é uma conduta que pode ser ativa ou pode ser uma conduta omissiva. Mas a doutrina não conseguiu chegar a uma teoria que pudesse explicar satisfatoriamente o que é uma conduta, o que é um agir. E a Constituição de 88 previu que as empresas, as pessoas jurídicas, poderiam responder penalmente. Haveria uma responsabilidade penal da pessoa jurídica. Ora, como nós podemos então pensar em conduta para a pessoa jurídica? No direito penal econômico, como uma pessoa jurídica agiria, ela, a própria pessoa jurídica? É impossível. Porque todas as vezes que uma empresa faz alguma coisa, é o ser humano quem está fazendo. É o seu diretor, é o seu presidente, é o seu acionista. Quem age, quem efetivamente toma as decisões que movimenta a sua estrutura para que aquele resultado por ele desejado seja alcançado. Mas a pessoa jurídica em si, como ente moral, como uma criação, uma ficção, ainda que se adote a teoria da realidade, mas isso é só juridicamente, nós sabemos que a empresa em si está só no nosso pensamento, como ela poderia agir, como ela poderia se omitir? Então, a doutrina resolveu entender que a teoria da conduta não era mais necessária. Abandonou o estudo pela teoria da conduta. Ocorre que, assim como os colegas já falaram, nós vivemos um momento único. Um momento em que uma revolução muito significativa está para acontecer. Eu não sei se vai acontecer nos próximos 5, 10, 50 ou 100 anos. Mas os recursos de inteligência artificial vão, em algum momento, superar o intelecto humano. Vão superar a nossa capacidade de raciocinar. E aí? Será que nós podemos dizer que um dispositivo eletrônico dotado de inteligência artificial é capaz de conduta? É capaz de uma ação ou de uma omissão? Por quê? O professor Ulisses, no livro, também fala a respeito do bem jurídico metatranscendente. O que seria o bem jurídico metatranscendente? É o bem jurídico que se refere ao direito dos animais, por exemplo. Porque os animais hoje são havidos como partes do meio ambiente. Nós tutelamos o meio ambiente, mas não necessariamente o animal
que está inserido no meio ambiente ou considerado como algo que esteja dentro do meio ambiente no seu contexto, ele pode também ser titular de um direito, ou pelo menos deveria ser. Roberto, você saiu de inteligência artificial para animal? Sim. Por quê? O ser humano, dentro do antropocentrismo do direito penal, sempre entendeu que o direito penal era feito para o homem e pelo homem, que apenas as condutas humanas é que seriam relevantes, é que deveriam ser consideradas e punidas. Mas hoje nós temos uma perspectiva de que o animal ele tem direitos, não deveres, mas ele tem direitos. Nós então começamos a deslocar o antropocentrismo que existe no direito penal para abranger e considerar também animais não humanos, porque vivos, porque dotados de uma dignidade própria, e aí dependendo da linha teórica que adotemos, quer seja o biocentrismo, o ecocentrismo ou outras linhas teóricas, nós vamos entender que os animais não humanos também devem ter a sua dignidade respeitada pelo direito, embora o direito seja uma construção humana. Na outra ponta, se nós temos o animal de um lado tendo o seu direito respeitado, nós temos para diante, para além de nós, algo que ainda está para surgir, que seria a inteligência geral, inteligência artificial geral. Isso ainda é uma loucura? Isso ainda é algo da nossa ficção científica? Algo que não existe? Quando nós falamos isso, riem. Ah, mas isso é brincadeira, não existe. Computador não pensa, computador não sente, computador não é capaz de conduta, não é capaz de culpabilidade, porém a empresa também não é. A pessoa jurídica também não é capaz de conduta, a pessoa jurídica também não é capaz de culpabilidade, e a doutrina precisa dar conta disso. A doutrina precisa responder de forma satisfatória como uma pessoa jurídica pode responder por crime ambiental se ela não é capaz de conduta. Societas delinquere non potest, que é o brocardo latino a que se refere a esse problema. Mas está lá na lei, está lá na Constituição. A pessoa jurídica é capaz de conduta e é capaz de culpabilidade, sim ou não? Porque se sim, nós precisamos então considerar que os avanços da tecnologia nos colocarão em um contexto em que uma inteligência artificial geral surgirá, não sei quando, pode ser daqui a 5, 10 ou 100 anos, e nós precisamos estar preparados para ela. Assim como o nosso colega falou, olha, eu não gosto do Código de Trânsito, eu não gosto do Código Penal, eu não gosto da Lei de Crimes Ambientais. Paciência que você não goste, ela está aí, é para você observar. O desconhecimento da lei é inexcusável. Ora, então nós estamos assistindo o surgimento de uma tecnologia que é capaz de nos superar e ela estará fora desse contexto. Nós nascemos submetidos à lei, a tecnologia não. Por que não? Então a minha proposta, professor Ulisses, é justamente essa. Que nós comecemos, e eu creio que esse tenha sido o primeiro passo, porque estou dentro da teoria tripartite, tratando da conduta. Ainda tem que trabalhar da tipicidade, do nexo, e ainda temos crimes de mera conduta, crimes formais, que não exigem sequer o resultado naturalístico em que a conduta basta por si mesma. E aí, nós sempre identificamos na conduta uma barreira contra o arbítrio, para que nós não fôssemos punidos por algo que nós não tenhamos feito ou deixado de fazer quando obrigados a isso. Porém, agora, há um giro de perspectiva em que a conduta, além de nos proteger do arbítrio estatal, a conduta também será necessária para incluir dentro do mundo jurídico, para fazer nascer dentro do mundo jurídico algo que já se está esperando. A gente ainda não sabe, mas já está se esperando. E o problema é, se esta tecnologia vier a surgir depois, se nós não nos anteciparmos ao surgimento dessa tecnologia, nós não precisaremos fazer mais nada, porque ela já estará para além de nós, e a gente não tem mais como correr atrás do prejuízo, porque o progresso dessa tecnologia é exponencial.
Então a teoria da conduta é o primeiro passo. Esse é o primeiro artigo que eu escrevo nesse livro, com grande honra, com bastante alegria, sinto-me muito honrado por isso. Mas eu entendo que nós precisamos estudar agora a tipicidade envolvendo agentes não humanos dotados de inteligência artificial. Porque hoje nós temos pessoas jurídicas capazes, pelo menos em tese, de cometimento de crimes ambientais. Mas eu pergunto aos senhores, se um drone dotado de GPS, reconhecimento facial, inteligência artificial e arma, se ele vier a matar alguém, ele não poderia ser processado por homicídio? Um drone? Roberto, mas você está falando de algo que não existe hoje. Mas tudo que eu falei já existe. Não existe hoje que as mentes estão limitadas, né? Porque se você fala isso para um aluno de graduação, pô, esse cara é maluco. Sim. E ele vai falar que uma lógica ser condenado por homicídio é matar alguém, uma pessoa matando outra. Só que a nossa linha de pensamento não pode ser limitada. Ela tem que estar aberta. Por isso o programa de mestrado. Porque na graduação não é visto, aqui é discutido, pensado, repensado e inovado. Vai. Então, existe, mas ainda precisamos de um ser humano por trás. Ainda precisamos de alguém pilotando o drone e dando comando, atira. Mas será que daqui a quanto tempo esse drone não precisará mais de um operador? E aí nós teremos um crime sem solução. Ou será que não teremos crime? Qual a ideia? Qual a história? Qual a solução? Tem crime, não tem crime, autoria imediata, não é autoria imediata, é o quê? E outra coisa, já existem estudos em que as máquinas podem se autorreplicar. Um robô que constrói um outro robô, já existem estudos a respeito disso. Ah, mas isso aí se resolve na responsabilidade civil. Parabéns, meu amigo. Pega um carro da Tesla, bota ele rodando. Daqui a 50 anos, a Tesla continuará existindo? O Elon Musk estará vivo daqui a 100 anos? Quem responderá por um crime, considerando que tenha havido crime ou acidente, quem responderá por um carro autônomo cuja empresa já não existe mais? Não é? Então, esse é o primeiro passo, que eu convido a todos para, quem quiser, tiver interesse em me acompanhar, porque eu entendo que é uma jornada muito longa. E o que o professor Ulisses mencionou a respeito da teoria lógica da conduta, são uma série de formulações em que nós podemos entender que houve conduta humana, houve conduta da pessoa jurídica e houve conduta do ente não humano dotado de inteligência artificial por meio do preenchimento daquelas variáveis. Então, dentro desse trabalho, eu proponho, é uma proposta de teoria da conduta, em que nós analisemos os dados de entrada, então o que o sujeito viu, o que ele processou na mente dele e o que saiu da mente dele em direção aos seus membros. Isso é conduta. Na pessoa jurídica, o que chegou ao conhecimento da diretoria, o que a diretoria decidiu e o que saiu em decisão da diretoria. E no algoritmo, na inteligência artificial, o que entrou de dados naquele algoritmo, o que ele processou e o que saiu. Isso é a conduta, é a teoria lógica da conduta vista dessa forma. Então, a partir desta teoria lógica, nós conseguiríamos unificar o que seria uma conduta humana, o que seria uma conduta empresarial e o que seria uma conduta de inteligência artificial. Um exemplo, inclusive, que eu coloco e que já é possível é o seguinte: nós temos equipamentos capazes de transformar pensamentos em palavras. Pensamentos em palavras. Então, veja, uma pessoa que esteja acamada, que esteja em coma, mas cujo cérebro permanece em funcionamento. Nós colocamos isso no livro, eu faço menção à matéria em que isso é tratado. Coloca-se esse equipamento na cabeça da pessoa e neste momento em que a pessoa pode transformar os seus pensamentos em frases, ela então profere uma injúria, ela profere uma calúnia ou uma difamação, crimes contra a honra previstos no Código Penal. Eu pergunto aos senhores, como fica o iter criminis? Como fica? Cogitação, preparação ou execução? Ele não moveu nada
Ele não falou, mas o resultado está na tela do computador. Como fica o iter crimes? Não é? Essa é uma questão. Outra questão, a pessoa coloca um implante biônico, um braço dotado de inteligência artificial, câmeras, sensores e tal. E essa pessoa fica muito feliz, porque agora ela consegue dirigir novamente, consegue comer com tranquilidade, consegue fazer tudo por conta daquele braço inteligentíssimo que lhe foi implantado. Só que por algum mau funcionamento ela chega numa sala, o braço pega a faca e mata alguém. Houve conduta? Como dizer que houve conduta? Uma promotora de justiça, quando eu perguntei isso para ela, falou, houve conduta. Espera aí, não tão rápido, porque para todas as perguntas complexas existem pelo menos uma resposta fácil e errada. Não tão rápido, doutora, não tão rápido. Como eu posso saber que isto não foi um mau funcionamento daquele braço? Que o indivíduo sequer deu comando algum para que ele cometesse aquele assassinato, aquele homicídio. Eu não posso dizer assim de pronto. Então é necessário que a gente tenha meios de investigação da inteligência artificial. Esteja ela implantada no ser humano ou não. Esteja ela autonomamente nas estradas ou não. Mas, para isso, nós precisamos primeiro entender que ela é ou não, estudar aí se sim ou não, se ela é capaz de conduta. Porque se sim, se entendermos assim, todos os dispositivos já surgirão obedientes, ou pelo menos devendo obediência ao ordenamento jurídico. E esse é o meu ponto. Que quando esses dispositivos surgirem, eles já surjam devendo obediência ao ordenamento jurídico. Porque assim a doutrina passou a entender. Não entende ainda, mas passou a entender dessa forma. Certo? Bom, era basicamente isso. Muito obrigado. Fica roubado a ideia, né? Mas você já falou, tá tudo gravado, não dá para roubar a sua ideia. Mas muito bacana, são desafios, né, que nós precisamos discutir em pesquisa. Isso você discute em pesquisa. Infelizmente, nós temos um problema muito sério nas graduações. As graduações hoje, nas universidades públicas e privadas, elas estão meio que prostituídas, né? Desculpe-me o verbo, perdão, a palavra. Porque hoje você é treinado a decorar, estudar para concurso, né? Fazer prova. Você saiu recentemente, você sabe disso. Você é programado para passar na prova da OAB e você não forma advogados na prática e mais do que isso, né? Advogados que pensem. Esse é o grande problema. Se você dá uma palestra dessa numa graduação, o pessoal vai chamar de maluco. Tá maluco. Você é um pouco careca, barbudo, é do Islã, né? Então, o pessoal vai comentar. E não é assim. A ideia não é essa. A ideia é justamente você construir o direito. E nós precisamos, e isso eu falo para vocês aqui, né? Vocês são professores, né? Vocês estão sendo formados aqui professores. Se nós não fizermos por onde e não provocarmos, é claro, existe uma linha, existe uma forma na graduação que você não pode ficar falando determinadas coisas, eu entendo. Existe um progresso para que o aluno, para que o aspirante à advocacia, ele pense. Mas nós precisamos reformular e transformar no ensino, porque senão a coisa não anda. E você pode falar porque você é do Ministério Público, quando você pergunta para o membro do Ministério Público e o membro do Ministério Público te dá uma resposta de pronto, por que ele te dá a resposta de pronto? Porque ele não está acostumado ao quê? E isso não é uma crítica destrutiva, não, por favor, hein? Não é uma crítica, está falando isso porque ele é da academia, então ele está querendo, desculpa o termo, tirar onda. Não é isso, porque não pensa. Né? Te dá uma resposta de pronto, porque é uma resposta decorada que você vai e decora, pragmática, objetiva, que não consegue ampliar, que não consegue abrir. Nós precisamos de advogados que ampliem seus conhecimentos, professores que ampliem seus conhecimentos, membros do Ministério Público que ampliem seus conhecimentos, defensores públicos que ampliem seus conhecimentos,
delegados que ampliem seus conhecimentos, juízes, desembargadores e ministros que ampliem seus conhecimentos. Porque senão nós vamos continuar vendo decisões que são decisões teratológicas. E eu não vou ficar aqui sendo técnico porque o nosso público é heterogêneo. Mas vocês que estão dentro da técnica e estão dentro do direito sabem o que eu estou dizendo, né? Então, esse é o nosso maior desafio. Eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui, que investiram um pouquinho do tempo de vocês, não para me ouvir, mas para ouvi-los. Porque eles que são os responsáveis e os artistas desta obra. Eles que ficaram ali pesquisando, investigando, debatendo numa quarta-feira de 2 às 5 e seguiram na loucura do professor, né? E a função do professor não é a função de destaque, claro que não. A função do professor é a função de provocador. Eu estou aqui no meio de pessoas fantásticas que pensam coisas muito melhores do que eu, mas eu os provoquei e eles quiseram ser provocados. Então, eu estou aqui por causa de títulos, né? Eu sou um mestre, um doutor, indo para um pós-doutorado, mas isso não quer dizer nada, absolutamente nada. Às vezes nós corremos atrás de títulos na advocacia, no magistério, dentro do Ministério Público, da Defensoria Pública e dentro do Judiciário. Mas isso não é o mais importante. Eu costumo dizer que nós não levamos isso para o caixão, né, Fábio? Isso fica tudo aí. É o problema do narcisismo, né, Larissa? No fundo, todos nós somos muito narcisistas. Queremos ser elogiados, queremos ser citados, queremos ser reconhecidos, queremos ser destacados. Pura bobagem, né? Acho que o mais bacana da vida é você se provocar, se questionar, deixar ser provocado para poder construir alguma coisa e deixar alguma coisa no mundo. Eu estava conversando ali com um secretário, com outro advogado amigo dele, e estavam dizendo o seguinte: pô, bacana, hein? Vocês estarem desenvolvendo isso e jogando alguma coisa para o mundo. Essa que é a questão, né? É claro, corremos atrás de sonhos, corremos atrás de objetivos, corremos atrás de títulos. Isso é uma coisa que nós precisamos na vida, né? Você precisa trabalhar, precisa estudar, precisa casar, precisa ganhar dinheiro, você precisa construir algo, mas construir algo para deixar um legado. E por que eu estou proferindo essas palavras? Porque, a despeito dos títulos, das contas bancárias, do que vocês têm, se é bonito, feio, todo mundo é bonito, né? Vocês estão deixando um pequeno legado. Uns aqui já defenderam suas dissertações de mestrado, vão publicar, né? O Delmano e Fábio, e o João também. Daqui a pouco vão para um doutorado e continuam crescendo, mas estão deixando um legado. Daqui a pouco o João casa, o João morre, o filho dele fica, não estou querendo te matar não. Mas o filho dele vai lembrar, pô, meu pai foi um grande advogado e deixou um legado. Minha esposa está aqui, eu estou precisando fazer um filho rápido, né, para deixar um legado. Mas é isso que é o barato da vida. É isso que é bacana nós deixarmos. E vocês, eu estou falando para vocês, né? Não é para mim não. Vocês estão deixando um legado, estão construindo histórias e crescendo, ajudando a crescer esse programa, crescendo como seres humanos, como homens, como mulheres e deixando um legado. Então, eu queria dar meus parabéns para todos vocês que compuseram essa obra e puderam construir mais uma história dentro do direito penal econômico, que é um pequeno filho, né, galera? Institutos Práticos de Direito Penal Econômico. A vocês, todos sejam sempre bem-vindos a esse programa. Não me canso de dizer, o programa de pós-graduação em Direito da Unesa, ele é 15 anos, conceito 5, nenhuma outra universidade pública ou privada conseguiu isso, esse tempo todo aqui no Rio de Janeiro. É um dos melhores programas do Brasil, reconhecido internacionalmente, e eu me orgulho muito por ter passado no processo seletivo, ser professor, aí é um pouquinho de narcisismo, né? Mas se esse programa ele tem essa notoriedade e tem esse reconhecimento nacional e internacional,
Não é por causa da publicação só do professor, é por causa da publicação dos discentes. Então, nós temos essa história de muito louvor por causa de vocês, alunos, discentes, que continuam crescendo como advogados, professores e como seres humanos. Então, parabéns para vocês e obrigado aí pela presença de todos, tá? Vamos tirar foto com eles aí agora. Parabéns, Luiz. Andaram muito bem, ele fala. Puxa.